Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A gente procura ter uma conversa autêntica, profunda e descontraída com pessoas de várias visões e especialidades, como filósofos, cientistas, artistas e muito mais sobre a nossa natureza. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós continuamos a série dos profissionais de saúde e médicos. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Maria Júlia Kovacs, psicóloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite. Quem é você? Eu sou Maria Júlia, nasci aqui em São Paulo na década de 1953 e sou psicóloga e trabalho na USP há mais ou menos uns 30 anos e atualmente coordeno o Laboratório de Estudos sobre a Morte desse instituto. E sou uma estudiosa do assunto. Comecei, na verdade, porque eu tenho um pouco de medo. Então esse foi o primeiro motor que me levou a estudar o assunto e hoje em dia já tenho várias Perdeu outras... o medo? Na verdade, de algumas coisas sim, perdi o medo e de outras adquiri mais medo. Então vamos lá, gostei disso. Assim, do que eu perdi o medo foi talvez de aprender a lidar mais com a perda de pessoas significativas e poder trabalhar a questão do luto, mesmo meu e também na ajuda de outras pessoas. O que aumentou o meu medo é do modo como as pessoas estão morrendo hoje. Isso é uma grande preocupação para mim no momento, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Eu acho que a gente conseguiu encrencar o modo das pessoas morrerem, estendendo o processo em unidades de terapia intensiva, nos hospitais, não deixando as pessoas morrerem em paz. Sabe aquela ideia do último suspiro, de poder ir tranquilamente? Não, tem. Tem, se não houver grande interferência, vamos dizer, no sistema hospitalar ou nas unidades de terapia intensiva, quando não é necessário. Claro que tem circunstâncias quando é. Mas, por exemplo, se eu tenho uma doença crônica, uma doença grave e tal, eu acho que tem um momento que vai se desenvolver para a morte. Ou mesmo porque a vida foi vivida, acabou, você tem muitos anos de vida e é a decorrência normal da vida, né? E hoje está havendo muita interferência nesse processo, quer dizer, os idosos não estão conseguindo mais morrer em paz, tranquilamente e tal. Esse é o meu maior medo. Por quê? Porque há uma tendência hoje, principalmente na área de saúde, de que assim, as pessoas foram formadas para salvar vidas, para tentar fazer tudo para a pessoa não morrer, e aí você tem muitas pessoas vegetando, morrendo assim de uma maneira muito sofrida. Tanto que hoje as pessoas dizem assim, eu preferia morrer dormindo. Né, preferia não ter consciência do processo. Que nem o José Wilker morreu há um tempo atrás. Isso. Foi. Apagou. Não sei se é bom ou ruim também. Não saber que você vai morrer, quer dizer, se não dá tempo de você refletir, também para que usaria esse tempo para refletir? Eu queria entender um pouco assim, você falar, mudou o jeito de morrer. Mas mudou mesmo, antigamente era diferente. A gente via a morte de um jeito diferente. Na verdade, assim, a morte sempre foi um elemento que, vamos dizer, fez parte da vida, mas assombrava as pessoas, ou porque ela vinha muito cedo, ou porque tinha fantasmas ou almas penadas que vinham buscar os vivos. Enfim, a morte sempre teve uma característica de assombro, mas não tinha tanta interferência científica em relação à morte. A medicina era muito mais uma medicina de cuidados e chegava a uma certa idade, a pessoa morria de doença, morria na guerra, né, ou por algum desastre natural. Atualmente também as pessoas morrem, não é que a gente deixou de morrer, mas talvez morra de uma maneira diferente.
né? E o que causa isso? Que causa para quem fica, né? Para quem morre a gente não sabe, mas mesmo para quem morre o processo é ruim. O processo pode ser muito ruim. Aliás, hoje tem uma batalha muito grande para tentar reverter um pouco isso e não condenar as pessoas a morrerem de uma maneira cheia de aparelhagem, cheia de coisas, principalmente quando não tem mais recuperação possível. Quem que diz se tem ou não tem? A hora que deve continuar lutando desse ponto de vista médico agora, né? Então, ou não? Essa é uma discussão que é muito atual hoje, né? O Conselho Regional de Medicina, há 2 anos atrás, instituiu as diretivas antecipadas de vontade, que você pode escrever um documento dizendo que você não gostaria que fosse feito no final da sua vida, como você gostaria que fossem as coisas. Se não é um documento legal, mas é um documento que deve ser considerado pela classe médica como um documento válido. Então, na verdade, quem decide é a pessoa, né? Agora, o mais problema... ou menos, mas o médico, por exemplo, que cumprir essas determinações, ele não pode ser acusado por alguém de eutanásia ou de não sei o quê. Não pode. Porque ele não... Ou deixou de prestar socorro, alguma coisa assim. Não pode, porque esse é um documento feito pela própria pessoa, né? Claro que a gente pode mudar de ideia, pode rasgar o documento e fazer um outro documento. E pode também e deve conversar com os familiares, portanto, os familiares participarem desse processo e também conversar preferencialmente com seu médico, com alguém que possa te ajudar nesse processo. Aí você facilita as coisas. Mas, de qualquer forma, ele hoje é considerado um documento aceito pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, não teria por que haver processo. Se algum familiar entrar com processo, ele não cabe, porque você tem um documento que diz que a pessoa tomou essa decisão. O problema é que isso ainda está em conversa, em discussão e tal. O que, por outro lado, não pode é o médico decidir fazer coisas à revelia do paciente ou dos familiares. Aí sim pode ocorrer processo. Sob a ideia de tentar salvar. Tentar salvar a todo custo, fazer procedimentos que as pessoas não querem que seja feito. É, né? Difícil isso então, aí. Então hoje tudo... O médico não é formado, a senhora é psicóloga, né? Mas o médico não é formado para salvar pessoas? Então, isso está mudando hoje. Quer dizer, hoje tem muitos cursos que favorecem a formação em relação à questão da morte, ao término da vida. Você tem hoje um grande número de geriatras se formando. Você tem uma especialidade nova na medicina que chama medicina paliativa, né, que hoje está envolvendo também as pessoas. De redução de efeitos, é isso? A busca principal é de qualidade de vida. Quer dizer, claro, se houver a possibilidade de cura, evidentemente os esforços são para essa área. Mas se não houver a possibilidade de cura, e sim de qualidade de vida, de bem-estar, você tem hoje muitas possibilidades. Então você tem muitas pessoas hoje vivendo com doença avançada, onde não se vai atrás da cura, mas com uma boa qualidade de vida, né? Isso é uma coisa importante. Isso é um trabalho tão especializado quanto fazer intervenções, exames e sofisticados e tal. E esse é o trabalho que tem lá no Instituto ou não? Não, lá no Instituto, no laboratório, quer dizer, a gente trabalha mais na área da psicologia. Mas a gente trabalha com essas questões, porque vem procurar a gente pessoas que estão acompanhando pessoas gravemente enfermas ou as próprias pessoas. Né? Como é, então, como é esse processo? Eu chego lá e falo, então tem uma doença terminal. Então, o laboratório, ele está dentro de uma instituição de ensino. Então, a questão principal dele é a formação de recursos humanos da psicologia, e também a gente abre para outras áreas, né? Então, e a gente tem também uma pequena parte de atendimento, que não é o nosso foco principal, mas a gente faz também, e faz muitas vezes uma chamada primeira conversa, né, para saber o que a pessoa precisa, como que estão as coisas, tal. E aí a gente conversa sobre isso, quais são os receios dela, quais são as buscas dela, o que ela gostaria de procurar, e se for o caso de um atendimento psicológico, psicoterápico, a gente vê se pode fazer lá ou encaminhar para alguém que possa dar conta de fazer o atendimento mais longo. É muito diferente o que as pessoas querem quando se deparam com essa
acho que todo mundo quer que não aconteça, não é isso? A morte. As situações são muito variadas, porque depende quando a doença incide, que doença que é, qual a gravidade dela. Mas a gente trabalha na psicologia com uma coisa que chama a representação social do imaginário da pessoa sobre aquela doença e sobre o que vai acontecer com ela. Então, tomando o exemplo do câncer. O câncer hoje primeiro, são várias doenças, não é uma doença só. Mas o imaginário ainda fala de morte, de sofrimento e tal. Então, a gente tenta trabalhar um pouco com esse imaginário e ir significando a partir também do que a pessoa vai vivendo. Quer dizer, desde o diagnóstico, aí ela começa a fazer os tratamentos, aí ela percebe que pode ter uma melhora, surge a possibilidade até de cura. Hoje a gente tem cura de várias doenças oncológicas. Se não tem cura, tem remissão, quer dizer, a doença fica estacionada. Então, tudo isso são possibilidades. Só que no momento que ela recebe o diagnóstico, vem lá a imagem morte, ou vem a imagem fim, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Tem gente que briga até o final da vida porque não quer morrer, né? Então, as pessoas são muito variáveis. Eu entendo, é verdade. Mas na tua experiência, quem tenta evitar a morte, né, brigar até o final da vida, ela está se desgastando, ou a outra que aceita, ela está se entregando. Como é que você vê isso? Entre a aceitação e entrega tem uma diferença. Porque a aceitação não quer dizer assim, eu me entreguei e pronto, agora não vou fazer morrer, mais nada. Tem gente que faz isso, não é? Tem gente que faz, que entra no processo ou depressivo, de desesperança, não quer mais fazer tratamento, se entrega e possivelmente vai acabar falecendo mais rápido do que uma pessoa que, vamos dizer, de alguma forma vai buscar tratamentos, alternativas e tal. Só que chega um momento que você também ir ficar buscando muitos tratamentos, alternativas, acaba desgastando muito. Pegando o exemplo do câncer, né? Você tem hoje tratamento altamente sofisticado, só que ele traz eventualmente efeitos colaterais muito sérios. Então a gente pergunta, vale a pena ou não vale a pena? E aí é uma situação que às vezes aparece um embate entre os profissionais, o paciente, a família, assim, né? O que a gente vai fazer? O que é melhor? Né? Às vezes tem aquela assim, o prognóstico você vai morrer em 3 meses e de repente o cara dura 10 anos. A gente não trabalha mais com tempo. Mas não é? Esse tipo de coisa acaba... cronológico, não mais. Você pode dizer assim, o teu caso é grave, né? Os sintomas estão aí muito fortes e tal, mas hoje é uma decisão mesmo não falar o tempo cronológico. Porque a gente não, como ser humano, não está acostumado a lidar com o tempo cronológico da morte. Assim, você vai morrer daqui 2 meses, é uma coisa que a gente humanamente não consegue administrar. É diferente de dizer, você vai morrer um dia, mas você não sabe mas que dia. Mas um dia demora, 3 meses é perto. Mas você não usa isso. Eu vou morrer um dia, eu já sei. Mas eu não penso nisso todo dia. A diferença entre, vamos dizer, uma pessoa ter uma doença grave e uma pessoa que não tem, é que a morte está mais próxima, mas não é o tempo cronológico. É a proximidade. Essa proximidade eu não sei. Uma proximidade no tempo, não é isso? No tempo sim, mas o que acontece hoje, você tem tratamentos e possibilidades que você tem pessoas com doença avançada vivendo anos. Se alguém tivesse dito para ela, você tem alguns meses de vida, eu não sei se teria sido bom. Breaking Bad, eu não sei se você viu Breaking Bad. Não vi. O cara ia morrer e mudou a vida dele por causa disso. O que aconteceu muito, por exemplo, com a AIDS, foi que antes do coquetel era uma condenação à morte. Depois do coquetel a coisa mudou, virou uma doença crônica. O câncer está indo um pouco por aí também. Então se você diz, olha, aproveita a vida, faz tudo porque você vai morrer e dá um prazo, né? É complicado, porque a gente não consegue administrar. O que aconteceu? As pessoas contaram com o prazo, gastaram, fizeram o diabo e tal e sobreviveram. Que filosoficamente é a mesma coisa. Por exemplo, todos nós vamos morrer, tá certo? Então aproveita a vida que você vai morrer. Pode ser um jeito de olhar a vida desde sempre. Pode ser que eu esteja compreendendo de uma maneira errada, mas esse final, vamos dizer assim, no tempo, esse final, ele é um resumo condensado da vida toda. Em que sentido? Não que passa o filme, não é nesse sentido. Porque a questão é a mesma, eu vou morrer. A questão é que só que agora está mais próximo. Está mais próxima, mas eu não sei o quão próxima está.
Entendeu? Então eu posso, de alguma forma, ainda administrar nesse tempo. Claro que Mas é você diferente. também não sabe, né, Não agora. Não sei. E o que Mas muda eu na posso tua sair, vida? Se, por exemplo, eu receber o diagnóstico de uma doença grave, isso vai mudar o meu sistema. Mas se você não tiver o diagnóstico, porque você tem uma doença grave, entre aspas, que é você vai morrer. Tá certo? Mas é diferente. E por que a gente trata isso diferente? Não é que a gente trata diferente, é que a pessoa trata isso muitas vezes de uma forma diferente. E aí ela vai lidando com essa aproximação e esse afastamento da morte o tempo todo. Então você vai ter uma pessoa que está com doença avançada, já atacando os órgãos e tal, e ela pode ter ainda várias coisas da vida pendentes que ela quer fazer isso, aquilo, e você pode ter uma pessoa sem doença que já se encerrou a vida, que acabou, não quer viver mais. Então não dá para dizer que é só a doença que faz esse processo. É uma questão de como eu encaro a vida, o que eu tenho ainda pela frente para fazer, né? E na verdade, uma das coisas que pressiona a gente muito é o avanço da idade também. Normalmente, quando a gente vai ficando velho, de uma maneira geral, a gente perde algumas faculdades mentais. Existe uma ideia de que as pessoas mais velhas têm menos capacidade de decisão sobre a vida dela, coisa que eu não concordo, tá? Mas de alguma maneira existe uma ideia sobre isso, porque a pessoa fica um pouco mais alienada, taraná. Tem um monte de questões. Eu queria saber como é que você vê isso. Se a pessoa tem o direito, me parece que sim, mas o direito de ter o fim da vida exatamente da maneira que acredita. Então, mesmo que pareça alguma coisa estranha para os outros em volta. Então, vamos falar o seguinte, dentro de uma perspectiva humanista, né, como eu estou colocando, a ideia seria de que o ser humano é ser humano até o final da vida, né? Mesmo que ele tenha alguma perda de capacidade cognitiva e tal, mesmo assim, ele deveria ter, dentro do possível, a possibilidade de poder decidir na sua vida. Agora, claro que tem circunstâncias que, infelizmente, a gente vai ter que intervir, ou porque a pessoa tem um quadro demencial, alguma coisa... Alzheimer muito avançado e tal. E aí, como que tem que fazer? Mas mesmo assim, a perspectiva que a gente coloca dentro da psicologia é que o ser humano é ser humano até o final, mesmo que a pessoa esteja em coma, mesmo que a pessoa tenha algum processo, vamos dizer, conversar com ela, poder conseguir dela de alguma forma essa possibilidade, a gente deveria insistir. Caso de todo jeito não seja possível, evidentemente, alguém vai ter que intervir. Vai ter que conduzir o final da vida. Mas, infelizmente, eu acho que uma coisa importante que você falou, infelizmente, a sociedade acaba, vamos dizer, inutilizando o velho, achando que ele já não vai poder fazer, ele já está fraco. Retirando dele a capacidade de opinar sobre a sua própria vida, né? Isso. Então eu acho isso é assustador. Muito. Eu acho assustador. E por que estamos nessa condição? Hoje ou sempre foi assim? Quer dizer, sempre os seres humanos... Não. A gente tem diferentes culturas também, diferentes valorações do velho. As culturas indígenas, por exemplo, deveriam ensinar muito pra gente, porque lá o sábio é o pajé, né, o que vive mais tempo, o que sonha para todo mundo. Em muitas culturas indígenas é assim que funciona, né? Em culturas, na cultura romana, na cultura grega, também talvez porque tinha poucos anciões, né? Mas eles realmente respondiam pela coisa. Na sociedade ocidental é que entrou essa coisa de desvalorização do velho, porque é antiquado, porque já não acompanha e tal. Mas está havendo um resgate, até porque hoje a população idosa está crescendo exponencialmente. Quer dizer, nós temos hoje um mundo de velhos, inclusive em países em desenvolvimento, como é o Brasil. Então não dá para desvalorizar tão facilmente a turma. Você acha que é uma questão de mercado, é isso? Não, de mercado e também, vamos dizer, porque você tem um tempo de vida, vamos dizer, se você coloca o idoso começando aos 60... né? E indo até os 100, mais ou menos, hoje a gente tem, tá bom demais. Centenários, vários centenários, são 40 anos de vida que, se for inútil e sem razão e tal, você vai ter uma encrenca. Hoje você tem uma encrenca com o INSS,
porque as pessoas estão vivendo muito tempo depois de se aposentar, estão estourando todo o sistema previdenciário e assim por diante. Então, realmente, hoje, claro que o velho também tem que ir lá se preparar, se atualizar, enfim, entrar um pouco nessas questões. E tem a grande vantagem da experiência, né, da vida, de ter vivido bastante e tal. 100% das pessoas, numa certa idade, vão ter demência, mais ou menos. Algumas vão começar antes, outras depois. 100%? 100%. Você será demente? Se eu viver até uma certa idade, eu também, depende todos de nós. todo mundo. Todo mundo vai Só falar... que não vai ser obrigatoriamente a demência de Alzheimer. Que diz que é demência senil, chama demência senil. Demência senil. Então você começa a esquecer as coisas, você faz confusão. Eu já tô assim, então, esquecer as coisas, eu já tô com isso. Então só que a gente esquece, mas a gente tem recursos para lembrar. De alguma maneira, tá certo? Chega uma certa idade que você não tem mais os recursos, nem físicos e nem exteriores. Porque você já não sabe mais usar os recursos que podem te ajudar. Então você começa a depender de outras pessoas. Quando eu digo isso, não é para a gente entrar em depressão profunda. Eu tô quase. Mas é para pensar que, por exemplo, para uma pessoa de idade, dependendo do avanço, vai dizendo assim, bom, chega. Eu não quero chegar lá onde tudo isso que se prenuncia vai acontecer. Eu prefiro morrer antes. Ou não existe também a ideia de que a ciência ou a medicina vai avançando de uma maneira, de uma velocidade tão grande que vá cobrindo essas deficiências do nosso corpo com o tempo e tal. Vão implantar microchips no cérebro, né? Que é uma coisa que as pessoas falam, que vai ser a minha memória, né? Sei lá, tem um monte de coisa que falam, né? Então, não sei se vai acontecer ou não, mas assim, a ideia de que a gente tem que estender a vida, né, e com qualidade, ela tá de pé, né? Sem dúvida. Quer dizer, para algumas pessoas esse é o sonho, e para outras pessoas isso não se configura como sonho. Eu não quero isso. Quero acabar e acabou. Deu. É variável, as pessoas são variáveis no final. Claro. Então tem gente que vai dizer, olha, eu quero até o fim, faz tudo, vamos ver e vamos perspectivar e vamos congelar e vamos fazer tudo isso porque eu não quero morrer. E tem outras pessoas que vão dizer, olha, a minha vida acabou, a minha existência acabou. Então a morte é bem-vinda. E tem alguma coisa que agrupa as pessoas que querem evitar a morte de qualquer jeito com as pessoas que aceitam, sei lá, alguma pesquisa que diz, não, quem quer evitar, sei lá, são... Eu não conheço. E é muito difícil, porque você congregar todas as pessoas para poder dividir tão claramente assim, não é simples. Para algumas pessoas, a morte sempre será um terror, e ela será sempre fora de hora. Né? A pessoa pode ter 90, 100 anos e a morte será fora de hora. E para outras pessoas, a morte estará na hora em que ela vier. E ela pode ser bem-vinda. Infelizmente, em alguns casos, esse bem-vindo da morte vem muito cedo, que é no caso dos suicídios de jovens, que tem acontecido com muita frequência. Tem aumentado, não é isso? Muito. Por quê? Eventualmente, em alguns casos, nem era o desejo, mas acaba acontecendo. É uma adrenalina, uma coisa que se experimenta e de repente vai, né? Ou é o tédio, vazio existencial, tristeza, angústia, que faz com que as pessoas cometam... Mas todo mundo é angustiado quando é adolescente, né? Mais de alguma e menos. Maneira, né? Tem gente que... As buscas humanas são variáveis, né? Então, mas por que cresceu? Por que tem mais angústia hoje? Talvez, teoricamente tem mais liberdade, tem mais um monte de coisa que antigamente não tinha. As hipóteses que se levantam, primeiro, drogas estão entrando numa coisa muito forte. Né? Então, muitas situações de suicídio e tal entram por ativação de droga. A pessoa perde a cabeça, perde a noção daquilo que ela está fazendo. Acidente,
todo esse tipo de coisa. E muitos jovens têm tido hoje depoimentos de vazio existencial, não ver sentido na vida, não saber do futuro. Uma hipótese não talvez... é igual, todo mundo é assim, não é? Não é todo mundo. Todo mundo olha de alguma maneira e olha e fala, bom, tem sentido ou não tem sentido essa vida? Mas, pra que eu sirvo? Então, não são as perguntas básicas? São básicas, mas o que leva ao suicídio não é básico e genérico, é específico. É que nem sempre a gente consegue saber o que é. Porque se a pessoa morreu, eu não tenho como saber. Claro. Tá? Então são hipóteses que se lançam sobre. Se fosse igual para todo mundo, todos nós cometeríamos suicídio. E não é verdade. Né? Não é porque a pessoa teve um rompimento amoroso, não é porque teve uma queda econômica, não é porque o Brasil está numa situação, o Brasil, a Rússia ou qualquer país, China, sei lá o quê. Não é. Tudo isso faz parte para todo mundo, mas só alguns cometerão suicídio. Outros poderão fazer uma revolução, outros poderão ficar quietos em casa vendo TV. E é impossível prever qual é o caminho que vai ter a partir do quadro da pessoa, não? Não, dá para supor que algumas coisas podem acelerar um processo de suicídio. Entre elas, drogas e álcool, depressão e circunstâncias muito trágicas de vida. Só que nem todo oculista, nem todo o usuário vai cometer suicídio, embora ele possa morrer. Eu acho que a maioria não. Embora ele possa morrer. Acidentalmente. Acidentalmente. Que é uma outra... Então é diferente. O suicídio, a notificação de suicídio é acidente. O que está aumentando e que está assustando a todos nós, suicídio está aumentando na idade jovem, o que era uma coisa típica da velhice. Hoje a gente tem o desenvolvimento das instituições de longa permanência do idoso, os antigos asilos e residências e tal. Cada vez mais tem que construir isso e criar lugares em que as pessoas possam Existe um preconceito conviver. Tem um preconceito muito que acho grande. Que até da família mesmo, ou da própria pessoa mais idosa, achar que está sendo abandonada. Isso. Aqui, né, nos Estados Unidos... Parece que é um pouco diferente. Eu acho que vai ter que começar também. Porque eu estava até vendo alguns das políticas públicas hoje sobre o idoso e tal. Quer dizer, hoje não dá para dizer, olha, a família tem que cuidar. Todo mundo na família trabalha. E às vezes é muito difícil também ficar em casa, criar todas as condições de cuidados e tal. Então tem que rever isso aí. As mulheres sempre foram consideradas as cuidadoras, porque infelizmente... Elas ficavam em casa, o marido ia trabalhar e a gente vive 7 anos a mais do que os homens, dizem as estatísticas, que não é uma vantagem nenhuma, né? Porque a gente acaba tendo Aguenta um bando mais. De mulheres e poucos homens, né? E os homens sempre lá no finalzinho não dá para namorar, né? E os homens sempre se viram preferencialmente com mais jovens, né? Mas ironia à parte, né? Essa é uma questão interessante para a gente pensar. Só que as mulheres, por sua vez, estão trabalhando, fazendo suas coisas e dificilmente podem só cuidar. Então, a gente tem um problema hoje. Tem um problema grande, porque se você, por alguma razão, pega a sua mãe, o seu pai e coloca num asilo, que não é asilo, como é que você chamou? O nome bonito. Instituição de longa permanência para idoso, ILPI. É grande, deve ter um nome mais bonito que a gente consiga fazer, mas coloca num lugar desse que é mais legal, um bairro, um apartamento, um prédio, alguma coisa assim, pensada para pessoas que já têm idade mais avançada. Você é acusado de ser um filho indigno, não é isso? Às vezes até pelo próprio pai, pela própria mãe. Esse salto aí das pessoas amadurecerem tá longe de acontecer, não tá? A própria necessidade vai fazer com que isso se torne, como nos outros países, nos Estados Unidos e na Europa, possivelmente o Brasil vai caminhar para o mesmo lado. São duas coisas que a gente tem que considerar. Uma, quebrar o preconceito de que não o é um velho abandono, né? Não, que não é um abandono, até porque tem muitos familiares que visitam, que estão lá sempre, só que eles não têm condição de manter no domicílio.
Então, quebrar um pouco essa ideia de que sempre será ruim. Em segundo lugar, melhorar as instituições. Quer dizer, criar lugares, vamos dizer, em que a preocupação não seja só alimentar e dar banho sério e tal, mas ser um lugar de convivência, de viver uma coisa mais bacana. Nos Estados Unidos, vou voltar nos Estados Unidos, porque lá tem bairros, às vezes, tipo Alphaville, condomínios, né? Eu estou usando Alphaville como exemplo, mas um condomínio só de pessoas mais idosas, preparado para isso, com médicos, com tudo, não sei o que lá. E eu acho que a possibilidade disso se desenvolver no Brasil vai ser cada vez maior. O problema mais sério é que essas instituições são muito caras. Então você tem que garantir alguma coisa que seja gratuita e de boa qualidade para quem não tem condições financeiras. Isso é um problema. Mas vai ser difícil, a gente não consegue manter para a criancinha que está nascendo, que teoricamente, né, exige mais, não sei se é mais cuidado, mas então, o governo não consegue, e não é este governo, né? O governo, de uma maneira geral, no país ainda não conseguiu fazer. Então, é tudo saúde. Que a gente, vamos dizer, vai fazer em relação à saúde mental, saúde do idoso, tudo isso tem que ser desenvolvido. Como política pública. Como política pública. Mas eu acho que vai chegar um momento que você vai dizer, chega, desta vida eu não quero mais. Isso não quer dizer que eu vou cometer suicídio, não, claro, e nem que vou pedir para alguém me matar e tal, mas talvez eu vou chegar e vou dizer, olha, chega de interferir. Tá bom, fiz bastante, dei bastante aula, atendi gente, mas se você tiver saúde, dificilmente você vai achar isso, não é? Olha, assim, eu tenho experiência com também pessoas... Também estou imaginando, né? Eu tenho experiência com pessoas idosas, muito idosas, nonagenários, familiares e não familiares. Não querem mais, mas têm saúde. E aí? Pressão ótima, coração funcionando. E aí estão aí. Entra em depressão? O que acontece? Não obrigatoriamente depressão, mas porque eles ele olha querem... e fala, não me identifico com esse mundo. Não identifico mais, não quero tem nada mais, a ver comigo. Não quero mais, mas não morrem. No ponto de vista deles, dá o azar de não morrer, assim. Dá o azar de não morrer. Muitos deles falam, olha, chega, o que vem agora só pode ser pior do que agora e já está ruim. Eu não quero mais, chega, deu. Explica uma coisa, por que a gente... de uma maneira geral, tem esta sensação que o mundo piora, né? Você vê, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando sempre com a sensação de que o mundo vem piorando. E aí você olha, objetivamente, não... Na verdade... Não é assim que acontece. Por que fica essa sensação? O que eu posso dizer, para quem diz que piora, porque não é todos, tem muitos idosos que não acham isso. Que acham que o mundo até está melhor. Mas a maioria... A maioria, por quê? A sua referência não tem mais. Não tem mais as pessoas, não tem mais o jeito como era. Uma coisa, por exemplo, para uma pessoa idosa que não mexe com computador, que não tem tablet, que não tem Skype, que não sei o quê, se encontra com pessoas mais jovens e se queixa tremendamente que ninguém mais olha no olho. Eu converso muito com uma senhora de 90 e tantos anos que tem uma família grande. Tem filhos, tem netos e coisa. E ela diz, eu não consigo conversar com eu não falo com meu filho. Eu falei, mas você não se encontra? Sim, eu me encontro com ele, mas ele não conversa comigo. A gente senta na mesa do restaurante e ele fica mexendo lá e não conversa comigo. Eu pergunto uma coisa, ele dá uma resposta monossilábica e continua. Não é que ela não está com ele, mas não está do modo como ela foi acostumada a estar com as pessoas. Pessoalmente, você acha que está melhorando ou está piorando? Para mim também é estranho, porque eu não nasci com isso. Eu uso computador, tablet, essas coisas. Eu não entrei no Facebook ainda, né? Mas estou quase entrando. Não por vontade, mas porque não tem jeito, né? Eu não tenho Facebook. Então, já temos aí um ponto comum, né? Mas, por exemplo, eu acho estranho. Eu acho estranho que às vezes a gente está numa roda de pessoas e pessoas da minha idade estão mexendo lá o tempo todo no celular ou no tablet e tal. Eu acho estranho. Apesar de isso estar vinculado ao meu trabalho, né? Mas eu não nasci com isso. É só isso? Ou nós estamos perdendo uma capacidade de se relacionar? Na verdade, está se relacionando de uma forma diferente. Porque as pessoas se relacionam. O WhatsApp, tudo isso é relacionamento. Só que é diferente. Para mim é estranho, mas é... Então eu já estou naquela, puxa, quando era assim, assado e tal.
Uma coisa que eu reclamo, por exemplo, desde que tenho o computador, eu acho que eu trabalho muito mais do que quando eu não tinha. E eu sou contratada pelo mesmo número de horas. É uma impressão ou é verdade, como você não sabe? Não dá tempo de fazer as coisas. Bom, eu posso estar ficando velha, fazendo mais devagar. Né? Tudo pode ser. Tudo pode ser. Na psicologia, tudo pode ser. Vou encerrar com a tua experiência, com a tua vivência profissional, de vida. Quem você acha que nós, humanos, somos? Bom, nós humanos somos seres que estamos aqui, né? No caso nosso aqui no Brasil, no Ocidente, vivendo um processo existencial, né? Onde a morte ainda é um assunto pouco falado, pouco debatido entre as pessoas, na nossa formação e tal. E vamos dizer, o que eu acho, e tenho tido a experiência de conversar esse assunto com vários segmentos, né, que sejam os alunos, que sejam programa de terceira idade, seja com pessoas leigas, seja na literatura, um assunto extremamente importante de ser debatido, extremamente rico, né? Nós temos uma bibliografia sobre o tema imensa, internacional e nacional. Você acha que tem algum sentido essa nossa existência aqui? Com certeza. Como humano? Qual? Eu acho que tem pelo legado que a gente deixa, né, para as outras pessoas que virão, né? E eu não sou budista, mas eu acredito que a gente está num processo evolutivo. Então, por alguma razão, a gente está aqui e voltará. Como se fosse uma alma que vai reencarnar. Isso. E que você hoje está nesta vida. Isso, está num processo. Alguém pode dizer, você está negando a morte. Não, porque tem várias mortes, né, que vão acontecer, várias possibilidades de vida e renascimento. Essa maneira como eu vejo. Então, muito obrigado pela abertura, a generosidade que você teve de conversar sobre um assunto super importante que você conversa todo dia, mas que nós, mortais, não conversamos todo dia. Obrigado. Obrigado também. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.